Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem o poder de, olha, transformar a vida financeira de qualquer pessoa: a diversificação de renda. Vamos descobrir juntos como sair daquela dependência de um salário só para construir um futuro com muito mais segurança e, claro, liberdade. Vamos começar com essa frase que é bem forte, né? Essa ideia de que a riqueza é uma coisa reservada para poucos é um mito que, na real, acaba paralisando muita gente. A verdade é que construir patrimônio tem muito mais a ver com estratégia e escolhas inteligentes do que com o berço em que se nasceu. Bom, se não é uma questão de sorte ou herança, qual é o caminho? O segredo está em mudar o jeito de enxergar o dinheiro e, o mais importante, a forma como ele é ganho. Não se trata de um único golpe de sorte, mas de ter um plano. Ok, vamos mergulhar nisso. A grande maioria das pessoas vive com base numa única fonte de renda, o salário. E é exatamente aí que mora o perigo. Vamos entender o porquê. Essa analogia aqui é perfeita. Pensa só, numa corda bamba, qualquer coisinha, qualquer imprevisto, um vento mais forte, tipo uma demissão inesperada ou uma crise de saúde, pode levar um tombo feio. Simplesmente não existe uma rede de segurança. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem perigo, limite, instabilidade. Do outro, proteção, liberdade, segurança. Criar várias fontes de renda é, na prática, construir a própria rede de segurança financeira. Se uma fonte falha, as outras estão ali para segurar a barra. Então vamos começar com a categoria de renda que depende da nossa participação ativa. Essas são as fontes que a maioria já conhece, mas é fundamental entender os detalhes para conseguir ir além delas. A renda ativa é o ponto de partida de todo mundo. É o dinheiro que a gente recebe por trabalhar, trocando tempo por grana. É super essencial, claro, mas tem dois grandes problemas. Primeiro, nosso tempo é limitado. Segundo, é a renda que mais paga imposto. O objetivo, então, é usar a renda ativa como uma ferramenta para construir as outras. Aqui, a palavra-chave é lucro. É simples. Se uma marmita custa, digamos, R$ 12 para ser feita e é vendida por 20, o lucro é de R$ 8. Essa é a base de qualquer negócio, e é o primeiro passo para parar de trocar diretamente tempo por dinheiro e começar a construir um sistema que trabalhe para a gente. E olha, o pulo do gato aqui é investir. Se começa pequeno, vai aprendendo com os erros e o próprio lucro é usado para fazer o negócio crescer. Qual o objetivo final? Montar uma máquina que trabalhe para quem a criou, e não o contrário. Agora, esse conceito aqui é muito poderoso. Imagina um músico que grava uma canção de sucesso ou um autor que escreve um livro. O trabalho pesado é feito uma vez, mas os ganhos podem continuar pingando por anos. No mundo digital de hoje, isso pode ser um curso online, um e-book, até um canal no YouTube. Certo, agora vamos mudar um pouco o foco. A gente sai da renda que depende do nosso esforço e entra na renda que vem do nosso próprio dinheiro, trabalhando pra gente. É aqui que a mágica da multiplicação começa a acontecer de verdade. Renda de juros. Pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas a lógica é bem simples. O dinheiro é emprestado para grandes instituições, como governo, bancos ou empresas, e elas pagam juros por isso. Quando alguém investe no Tesouro Direto, por exemplo, na prática, está emprestando dinheiro para o governo. É uma forma bem segura de fazer o dinheiro render. E o ponto mais legal é este: não precisa ser milionário para começar. Com cerca de R$ 30, já dá para comprar um título do Tesouro Direto. A barreira para entrar nesse mundo é muito, mas muito mais baixa do que a maioria das pessoas imagina. Comprar uma ação é como comprar um pedacinho de uma empresa gigante. Se a empresa tem lucro, ela divide uma parte desse lucro com os sócios, e isso são os famosos dividendos. É como se a pessoa recebesse um chequezinho de um mercadinho de sucesso, só que de empresas como Itaú ou Bradesco. E a melhor parte: atualmente, esse dinheiro cai na conta livre de imposto de renda. Renda de aluguel é um clássico, né? Mas hoje, além daquela ideia de comprar um imóvel físico, existe uma alternativa muito mais acessível: os fundos imobiliários, os FIs. Com eles, é possível ser dono de um pedacinho de um shopping, de um prédio comercial e com pouco dinheiro. E o melhor, sem se preocupar com inquilino ou com vazamento. Agora vamos para a última categoria. E essa não é sobre gerar dinheiro todo mês, mas sim sobre dar saltos maiores no crescimento do patrimônio. O ganho de capital nada mais é do que a diferença entre o preço de compra e o de venda, de alguma coisa, de um ativo. É uma estratégia para construir riqueza no longo prazo. O ponto importante aqui é entender que, apesar do potencial de lucro ser bem grande, os riscos também são maiores. Isso exige estudo e planejamento. Bom,
Depois de ver todas essas fontes de renda, a gente chega ao ponto mais importante de todos. Como é que se transforma essa informação toda em ação de verdade? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ok, entendi tudo, mas a minha realidade é outra. Mal consigo pagar as contas. A resposta não é tentar fazer tudo de uma vez. O segredo está no primeiro passo, por menorzinho que ele seja. E o plano de ação é basicamente este. Não é sobre ter 7 fontes de renda amanhã. É sobre escolher uma só, para explorar hoje, começar pequeno, pode ser vender algo no fim de semana ou investir R$ 100 num fundo imobiliário. A ação, por menor que seja, é o que quebra a inércia. Porque quem fica esperando a vida melhorar para poder agir, geralmente continua parado no mesmo lugar. E para fechar, essa frase resume tudo perfeitamente. Diversificar a renda não é luxo, é construir um escudo contra os imprevistos da vida. É a ferramenta que dá opções, que dá segurança e, no fim das contas, a liberdade para fazer as próprias escolhas. E esse caminho todo começa com uma única decisão: